Fala galera, tudo beleza? Esse é o segundo vídeo da série Andy Ferreira Lessons. Se você não viu o primeiro vídeo, clica aqui no link, que ele vai te levar direto para o primeiro vídeo, onde eu compartilhei uma combinação de palhetada alternada com ligados em digitações de 3 notas por corda. Nessa segunda aula, eu vou mostrar para vocês algumas das minhas abordagens em relação a digitações de 2 notas por corda, no geral, de escalas pentatônicas, e como eu aplico a palhetada alternada nesses exemplos. Para essa segunda aula, eu vou ensinar para vocês basicamente 3 padrões que misturam palhetada alternada com ligado. Esses padrões eles vão se dividir em semicolcheia, ou seja, 4 notas por tempo, ou em sextina, depende da aplicação que lhe convir mais. No geral, o primeiro exemplo é um exercício muito simples que já pode ser usado em contexto musical, que não só vai diversificar a maneira como você aplica a escala pentatônica na sua improvisação, como vai servir de base técnica para todos os outros exemplos dessa aula. Espero que gostem. Para a aula de hoje, como a proposta é digitar em 2 notas por corda com a mão esquerda, nós vamos utilizar a escala pentatônica menor, que é a escala mais conhecida, é a escala mais manjada entre os guitarristas, e se você ainda não conhece, eu vou te apresentar ela agora. O desenho é assim. Como toda a aula vai se basear nesse tipo de digitação, o primeiro exemplo vai consistir de pegar 2 notas em cada corda e manter um padrão de repetição. Para que isso? Para acostumar a sua mão direita sempre com a seguinte sequência. Para baixo, para cima, em uma corda. E na corda seguinte, seja ela mais aguda ou mais grave, também para baixo, para cima. A tendência natural de qualquer ser humano é querer aproveitar essa palhetada, fazer para baixo, para cima, para cima. É um movimento que parece muito mais sensato e muito mais natural. Só que, junto com esse padrão, que é chamado de palhetada econômica, você perde punch, perde pegada, perde momento e, consequentemente, o timbre não sai, o som do seu lick não sai de acordo com o que você espera ouvir. E é por isso que a gente tem que se acostumar a sempre palhetar para baixo, para cima, para baixo, para cima. Se você for trabalhar entre uma corda mais grave e uma mais aguda, indo da mais grave para a mais aguda, o que vai acontecer é isso aqui. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para cima, para baixo, para baixo. Mais uma vez. É um tipo de... não erro, porque isso é uma aplicação técnica diferente, mas é o tipo de vício que é muito comum. E é muito difícil de perder, uma vez que você quer alternar e não tem o hábito de palhetar alternadamente. Para isso, o primeiro exemplo vai ser a seguinte frase. Mais uma vez, a palhetada tem que ser para baixo no Ré, para cima no Dó, para baixo no Lá, para cima no Sol. De maneira contínua. Aplicando a velocidade. Esse primeiro exemplo, ele pode ser muito variado. Você pode usar ele em todas as posições da escala. Aqui, 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 aqui. Você pode misturar 2 desenhos da escala pentatônica, uma vez que você já saiba ela no braço todo. Um outro desenho possível é esse aqui. De novo, você pode aplicar a escala em cada combinação de 2 cordas dentro desse segundo desenho, ou pode começar a misturar 2 desenhos. Ou aqui você repete uma nota, só pular 2 vezes, mas isso não é importante. Inclusive, até gera um certo desconforto na improvisação, que é interessante na hora de fazer o inesperado. E você
adiciona à sua improvisação uma tensão, repetir nota. É um tipo de textura que é interessante. Então, o primeiro exemplo é muito variado. Você tem que pegar esse conceito e aplicar a todas as escalas, a todos os padrões, no braço todo. Realmente, esse primeiro exemplo ele não tem limites. Ele depende única e exclusivamente da sua criatividade. E, mais uma vez, é o que vai reger a nossa aula de hoje. O segundo exemplo é um padrão que eu uso com alguma frequência, que consiste de 3 notas descendentes, enquanto você anda ascendentemente na escala. Como é que vai funcionar isso? A digitação dele vai ficar mais ou menos assim. O padrão de palhetada desse exemplo, ele pode ser um tanto quanto não comum ou até mesmo estranho se você ainda não está habituado a todas as variações do exemplo número 1. Como funciona isso? Ele vai se portar da seguinte maneira: para baixo, para cima, para baixo, e aqui na quarta nota você vai ter que palhetar para cima, para baixo, para cima. De novo, a tendência natural é querer fazer para baixo, para cima, para baixo, para baixo. Isso não pode acontecer. Eu quero que você palhete isso alternadamente. O exemplo de forma contínua fica assim. Uma vez que você já toque o exemplo número 2 com alguma velocidade, esse aqui, a gente vai introduzir um elemento novo. Esse elemento só é para ser introduzido uma vez que você esteja perfeitamente confortável com o exemplo número 2. Qual vai ser esse exemplo? A gente vai ligar 2 notas. Esse ligado ele vai adicionar um elemento timbrístico, quase que percussivo, diferente ao seu lick. E, no geral, a textura dele muda. Como é que vai ficar isso? Para baixo, para cima, para baixo, para cima, pull off, liga. E aqui, a sexta nota você vai ligar de novo, dessa vez fazendo um hammer-on do nada. De novo, mais uma vez. Aplicando ele de forma contínua na escala toda. Opa, perdão. Mesmo conceito, são 4 palhetadas alternadas e 2 ligados. Esse padrão pode ser tocado em sextina, que é a maneira como eu acho mais interessante dele ser aplicado. O seu ligado ele tem que sair com volume. Não pode só tirar o dedo aqui. Uma vez tocado, tire-o com alguma vontade para o hammer-on aqui. Opa! Ele em velocidade fica assim. O exemplo número 3 é muito reminiscente do Zakk Wylde, também um dos meus guitarristas favoritos. Esse exemplo ele consiste em tocar 6 notas descendentes e esse padrão também descende a escala pentatônica. Como é que ele fica assim? Fica mais ou menos assim. Ele de maneira contínua fica assim. É aqui que você realmente vai ver se você praticou direito o exemplo número 1. Por quê? Além do padrão de palhetada ser extremamente repetitivo, baixo, cima, 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 você vai ter que mover o seu dedo 1, que é o dedo que normalmente é visto como o capo humano, com alguma velocidade. Isso só é possível quando você pega o padrão que foi ensinado lá no exemplo número 1 e aplica a todas as digitações possíveis, onde você realmente é forçado a mexer esse dedo 1 com alguma proficiência. Esse exemplo tocado em velocidade, ele fica assim. Parece simples, mas uma vez que você começa a repetir ele todo, ele sai mais ou menos assim.
Ele é excelente para terminar um solo em que você precisa que a energia cresça. Você quer terminar o solo com uma energia alta. Isso funciona maravilhosamente bem em contexto de rock. Simplesmente fantástico. Bem, pessoal, essa foi a segunda aula da série de lições. Se você realmente curtiu, clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal aqui em cima e dá uma olhada na descrição do vídeo, que lá tem um link para minha página oficial no Facebook. Lá eu compartilho várias ideias minhas sobre timbre, sobre música, sobre abordagem técnica, enfim, tudo que convém e respira guitarra elétrica. Forte abraço, até a próxima.